Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje teremos mais um conteúdo de valor sobre a nossa LDB. E eu já vou começar com uma pergunta. Você sabe quais são os critérios a serem observados ao verificarmos o rendimento escolar nos ensinos fundamental e médio? Se você não sabe, fica aqui que você vai aprender tudinho, de maneira objetiva, sem enrolação e, é claro, com aquela dica de milhões. Eu sou Fabiana Lagar, professora de conhecimentos pedagógicos. Vamos lá então. O artigo 24 da nossa LDB é muito importante. Ele recorrentemente aparece em provas de concurso, sobretudo se forem concursos de prefeituras. Vamos lá. O artigo 24, ele fala assim: a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Isso mesmo. A LDB chama fundamental e médio de níveis da educação básica. Infelizmente, a nossa LDB nem sempre usa a mesma nomenclatura para se referir ao mesmo aspecto. Por exemplo, quando a nossa LDB fala sobre o ensino médio, ela fala assim: o ensino médio, etapa final da educação básica. Então ela chama o ensino médio de etapa. Aqui ela chama os ensinos fundamental e médio de níveis. Só que níveis da educação básica. Não confundir com os níveis de educação escolar, que nós já estudamos que os níveis de educação escolar são educação básica e educação superior. Então vamos lá. A nossa LDB então diz: a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Então ela traz os incisos com essas regras e aqui nós vamos aprender um determinado inciso de maneira bem objetiva. Vamos então para o nosso material. Vamos lá. Como eu disse a vocês, aqui o artigo 24 da nossa LDB diz: a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Uma dessas regras está lá no inciso 5º e fala assim: sobre a verificação do rendimento escolar. Lembrando, então, que nós estamos tratando da verificação do rendimento escolar, aqui no que diz respeito aos ensinos fundamental e médio. Como eu disse a vocês, o artigo 24 é muito importante. Então, vamos lá. Quando nós falamos em verificação do rendimento escolar, nós estamos falando aqui de avaliação. Quando a gente fala, eu vou verificar o rendimento do aluno, eu estou tratando de aspectos relacionados à avaliação. E o inciso 5º, então, aqui do artigo 24, diz assim: a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. E aí, aqui, queridos, para nós lembrarmos desses critérios que são muito cobrados em prova, nós vamos lembrar o seguinte, ó. Quando eu falo em verificação do rendimento escolar, eu lembro de avaliação. Quando eu lembro de avaliação, eu vou lembrar da prova. E a prova sempre foi o quê? Meu povo, responde aí. A prova sempre foi o bicho papão da nossa vida escolar. Então, nós vamos escrever aqui papão para nós lembrarmos dos critérios a serem observados ao verificarmos o rendimento escolar nos ensinos fundamental e médio. Vamos lá, então. Vamos começar aqui com a letra A. Então, diz assim, ó: a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Letra A aqui, ó: a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre de eventuais provas finais. Esse item aparece demais em prova. E como que os examinadores gostam de cobrá-lo? Os examinadores gostam de dizer que haverá a prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos. E aí o item fica errado, porque aqui nós teremos a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre de eventuais provas finais. Então fiquem atentos. Próximo aspecto que nós temos aqui: a possibilidade de aceleração de estudos para os alunos com atraso escolar. Então, essa aceleração não é porque o aluno está no nível acima da turma, não. É porque ele está com atraso escolar. Então, nós podemos ter aí políticas, programas de aceleração. Por exemplo, o aluno cumprir 2 séries num determinado ano. Então, aqui nós temos essa possibilidade.
Outro aspecto que nós temos aqui é a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Esse avanço aqui, queridos, é quando o aluno, entre aspas, pula uma série, por exemplo. Então, há essa possibilidade. A LDB assegura esse direito aqui, assegura essa possibilidade. Ela não diz como que isso vai acontecer. Os sistemas de ensino aqui vão trazer essas regras específicas. Com a outra letra A, nós temos aqui o aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Então, aqui existe essa possibilidade. Como eu disse, a LDB não diz como isso vai acontecer. Ela assegura aqui o aproveitamento de estudos concluídos com êxito. E a letra O, nós temos a obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Então, olhe bem, existe a obrigatoriedade nos estudos de recuperação. Como esses estudos vão acontecer? De preferência paralelos ao período letivo. Fiquem atentos. Bom, temos aqui então que a nossa LDB diz: a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a possibilidade de aceleração de estudos para os alunos com atraso escolar, a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais, a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado, aproveitamento de estudos concluídos com êxito e obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Bom, via de regra, os examinadores, eles trazem esses critérios aqui, eles não ficam perguntando o que cada um quer dizer. E em relação a esses critérios, o que eu vejo sendo mais, os critérios que eu vejo sendo mais cobrados são aqui, ó, com a letra A, aqui, a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, e aqui também a obrigatoriedade de estudos de recuperação. Lembrando que existe a obrigatoriedade nos estudos, agora como que nós teremos esses estudos? De preferência paralelos ao período letivo. Tudo bem, meus queridos? Vamos agora para as nossas questões. Vamos lá, fiquem aí com essa dica de milhões aqui, ó, papão, e aí vocês não vão esquecer isso na hora da sua prova. Vamos lá então para as questões. Vamos lá. A questão de número 1 diz o seguinte: a verificação do rendimento escolar na educação básica, nos níveis fundamental e médio, conforme orienta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, deverá observar os seguintes critérios, exceto, então, é aquilo que está errado. Vamos lá. A. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos. O que é isso, meu povo? É com prevalência dos aspectos quali sobre os quanti. Então, prevalência dos aspectos qualitativos, da qualidade sobre a quantidade. Qualitativos sobre os quantitativos. O que ocorre, meu povo? Essas palavras são muito parecidas, quantitativos e qualitativos, né? Essas duas palavras. Então, é comum o examinador trocá-las. Então, fiquem atentos. Se isso aqui cair na sua prova, você vai olhar letra por letra e vai olhar bonitinho para cada uma dessas palavras. Letra B. Obrigatoriedade de estudos de recuperação. Então, a letra A já está errada. Essa daqui que a gente está procurando, né? A letra A. Vamos verificar se não há nenhum erro nas demais opções. Letra B. Obrigatoriedade de estudo de recuperação. Ok. De preferência paralelos ao período letivo. Certinho. Para os casos de baixo rendimento escolar. Certinho. Então, a letra B está correta. Letra C. Possibilidade de aceleração de estudos para os alunos com atraso escolar. Certinho também. E a letra D.
possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Certinho. Lembrando aí, ó, do bicho papão aqui. Então, nós pegamos aqui a letra A de avaliação contínua e cumulativa. Aqui a possibilidade de aceleração, possibilidade de avanço, né? E aqui nós pegamos aqui a obrigatoriedade de estudo de recuperação. A banca não citou aqui o aproveitamento de estudos. Então, é a letra A que está errada. Alternativa A. Letra A de aprovados. Vamos para a nossa última questão. Ela diz o seguinte: no que diz respeito à verificação do rendimento escolar, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996, afirma que, vamos lá, não é possível a aceleração de estudos para os alunos com atraso escolar. O que é isso, meu povo? Se estamos falando aqui, ó, da verificação do rendimento escolar, nós vamos lembrar aqui, ó, do bicho papão, né? E aqui uma das letras P, aqui, né, uma letra P que nós vamos lembrar aqui é a possibilidade, né? Possibilidade de que mesmo, meu povo? De aceleração. Então, a letra A está errada, porque existe essa possibilidade. Letra B. Não é recomendável o avanço de estudos, o avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Errado, porque nós temos aqui a possibilidade de avanço. Então, aqui, eita, gente, que letra horrorosa. O que é isso, meu povo? Pelo amor de Deus. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Então, a letra B está errada. Letra C. Os aspectos quantitativos devem prevalecer sobre os qualitativos na avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno. Não, de jeito nenhum. Nós vamos ter aí a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os opa, que letra horrorosa. Sobre os quantitativos. Então, o item aqui está errado. Aqui a banca, ó, ela traz esse item que eu disse para vocês que é muito cobrado. Então, a letra C está errada. É a letra D que está correta. Vamos, então, verificar. Letra C aqui está errada. Letra D. Os estudos de recuperação são obrigatórios. Sim, porque nós temos lá obrigatoriedade de estudos de recuperação. De preferência, paralelos ao período letivo. Certinho. Para os casos de baixo rendimento escolar, correto, a serem disciplinados pelas instituições de ensino e seus regimentos. Certinho. Então, aqui, ó, é a letra D que está corretíssima. Meus queridos, então aqui, fiquem com esse conteúdo. Se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo ajudou vocês, deixem aqui o like, comentem aqui a LDB é fácil e, é claro, recomendem esse vídeo para os seus amigos concurseiros. E é claro, né? Não deixem de se inscrever no meu canal. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui para tratarmos da nossa LDB. Até lá!